Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, em mais um Quinta Resistentes. Lembrando que estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 6 da tarde. E ao final a gente sempre faz um blocozinho com perguntas e comentários. Então não deixem de enviar seus comentários ou sua pergunta para o nosso convidado. E o Euro agora vai apresentar nossa convidada especial de hoje. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é educadora popular, pesquisadora e fundadora do movimento Mães de Maio, que luta por justiça e pela memória de filhos vítimas da violência estatal. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Débora Maria da Silva, né, aos Quintas Resistentes. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Débora, dando início às nossas perguntas, né? Eu queria saber como é que começou, né, o movimento Mães de Maio e as principais bandeiras que vocês levantam. Eu sou Débora, né? Como o Euro já anunciou, eu sou muito honrosa de estar aqui, né? Fui honrada com esse convite para estar trazendo um pouco do que foi o movimento Mãe de Maio. O movimento Mãe de Maio nasceu de um dos piores massacres que ocorreu no Brasil, na história contemporânea do Brasil, e também na democracia, entre aspas, né? Então, foi um dos maiores massacres, a qual foi vitimado meu filho, mas a gente fala 599 pessoas, porque o último relatório, ele vem com esse contexto de mais de 600 meninos que foram assassinados no estado de São Paulo por uma retaliação do Estado em cima da população pobre, favelada, negras, e a maioria dos crimes não foram solucionados porque, na nossa visão, é um crime que ele foi estruturado por todo o sistema, foi um crime orquestrado desde de quem apertou o dedo até quem cravou a caneta, né, pedindo os arquivamentos. Então, é um conjunto de violações que ocorreu em maio de 2006. Você cai de cama porque você é um ser humano, você perdeu um filho, é uma dor insuportável, mas quando você se levanta, o Brasil fica pequeno. O Brasil fica pequeno, a academia fica muito mais pequena, porque é quem está atrás de uma caneta que julga você por ser uma periférica, uma mãe que está ali com o teu emocional, uma mãe muitas vezes com pouca cultura, como eu era, né? E você vê que você tem que ser forte. E foi o que aconteceu comigo. Eu caí numa cama do hospital, foi bem difícil, porque tudo que eu levava para vir à tona a investigação, eu achando que eu estava lidando com pessoas que fizesse o que é de direito e dever de proteger o cidadão, mas foi um engano, porque quando eu caí na cama do hospital, que eu tive a visão, e eu até pensava que eu estava delirando, porque era uma depressão muito profunda que eu estava, muito fraca, a imagem do meu filho apareceu, e ela não apareceu porque eu estava delirando, ou porque é uma invenção, assim, da sua cabeça, o imaginário da sua cabeça, não era, não foi, eu só tive certeza quando ele me arranca da cama e pede para mim vir para a luta. E eu fiquei com medo, ele me sentou na cama, e desde o momento que ele me sentou na cama, eu com soro e tudo, eu não conseguia deitar, porque eu estava com medo de ver ele de novo.
porque ele veio muito bravo. E ele pediu para mim se levantar, que ele não queria eu ali. E no dia seguinte, quando eu fui tomar banho, eu vi os dedos do meu filho arroxeados no meu braço. Tinha duas marcas, uma de cada lado, na parte de cima do braço, e os 4 em cada braço, assim, aquelas pontas arroxeadas. E dolorosa, porque quando eu passei o sabonete, eu senti. Então, eu fiz uma reflexão que ele me entregou uma missão. Eu não me sinto uma ativista, eu não me sinto uma militante, eu me sinto uma pessoa que enfrenta e vai continuar enfrentando enquanto respirar esse Estado, né? Não para se alienar nesse Estado, porque esse Estado, quem se alinea, faz alienação com o Estado, são pessoas que não sabem o que é lutar pelo útero, né? E então não tem alinhamento, só tem uma luta que até o último respiro a gente está lutando por justiça, porque a gente conhece pessoas, né? A gente não conhece a justiça, e eu pensava que eu conhecia pessoas. No 7º dia que eu estava no hospital, eu tive alta, e eu fui procurar as mães que eu vi na televisão, eu não conhecia nenhuma delas, né? E fui procurando, até que chegamos em 4 mães, e eu falei aí depois apareceu uma notícia no jornal, nós lemos, né, quase um ano, porque durante um ano a gente ficamos na insistência do distrito, de procurar prova e coisa e tal, e a gente vê nas morosidades, mas depois de um ano que a gente sobe para São Paulo, porque eu moro na Baixada Santista, a geografia é tipo Rio de Janeiro, onde tem o centro e a Baixada Fluminense, então eu moro tipo Baixada Fluminense, onde é bem distanciado do centro de São Paulo. Muitas vezes eu nem me considero como uma paulistana, porque nós é a cidade metropolitana que é bem, enfim, tem N motivos, né, para não me achar uma paulistana, uma moradora de São Paulo, mas sim de uma cidade metropolitana. E depois de quase um ano, eu chamei as mães para ir para São Paulo, só que eu tinha medo, eu tinha um receio muito grande de pegar o metrô e me perder, porque tinha uma lenda que meu pai contava que se quem se perdesse em São Paulo não voltava mais para casa. Eu morria de medo, e até hoje ainda tenho esse pouco trauma, né? Mas a gente fomos, e eu descendo em todas as estações, achando que a gente ia se perder, até que eu peguei e liguei para a ouvidoria da polícia, que estava esperando nós, né, por causa da matéria no jornal, e eles foram conduzindo nós, e também eles fizeram uma orientação sobre o modo da gente carregar as bolsas, né, porque eles viram que a gente era muito ingênuo, e nós fomos. De lá fomos para o CONDEP, e do CONDEP chegamos lá, conhecemos a jornalista Rose Nogueira, que ela era presidente do CONDEP. CONDEP é o Centro de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, é um conselho, né? E ela falou que tinha sido lançado um livro, Os Crimes de Maio, e esse livro constava o nome de todas as pessoas. Eu pensei que eu tinha ido lá só para falar dos nossos filhos. Eu não sabia que tinha sido aquele montante de pessoas, porque eu era leiga, totalmente leiga. Eu aprendi só a criar meus filhos e educar. E quando eu me deparei com aquele livro, inclusive a presidente perguntou, a Rose Nogueira perguntou quem tinha matado meu filho. Ela fala que eu falei muito baixinho. E hoje em dia não precisa nem de microfone, né? Eu falei que tinha sido a polícia, e ela falou assim, se foi a polícia, vocês conhecem a luta das madres da Argentina? Eu falei, não, nunca vi. Porque eu não, tu vê, do jeito que eu nunca tinha escutado falar, outras mães também não é igual a mim, enquanto a pedra não cai no seu telhado. E prosseguindo, ela pegou e falou, olha, ela luta pelos filhos até o dia de hoje. Eu escutei aquilo e fiquei assim, sabe, com aquilo tormentando meu ouvido, e ao mesmo tempo a gente sobe para São Paulo, mas a gente já está fazendo uma luta lá de correr atrás das investigações, de achar provas, enfim, Ministério Público, e a gente fomos vendo aquela coisa toda, a gente já fomos para lá com uma movimentação na Baixada Santista. Ela dá um livro, ela falou, nós lançamos um livro, aqui tem o nome de todas as vítimas, 493 pessoas.
Eu respirei fundo e peguei, voltamos com aquele livro assim, sabe? Dentro da bolsa. E quando chegou no metrô, eu sentei, eu tentava olhar e não conseguia. Eu não conseguia porque eu não queria, eu não aceitava, como não aceito até o dia de hoje, deparar com o nome do meu filho ali. Mas, enfim, quando cheguei em casa, elas ligavam para mim, olha, tá no tal lugar, a página do nome do teu filho, onde está dizendo como é que foi. Olha, vê. E eu não queria abrir. Eu passei 3 meses para abrir a página que estava o nome do meu filho, né? E ali estava dizendo que meu filho foi morto pelos encapuçados, enfim, e foi a prática que eles adotaram na época do maio de 2006, era capuz, uma moto, uma garupa, a garupa tirava, e foi aquele proceder que eles fizeram. Então, quando eu vi aquilo, e eu vi que as câmeras de monitoramento não foi recolhida, e várias outras coisas, o açúcar na moto do meu filho que eu encontrei, então eu falei, olha, não tem como a gente não levantar a cabeça e ir para cima, né? Porque eu falei para vocês, mãe, que eu conhecia a justiça, mas eu conhecia pessoas. E agora eu sei que a luta da gente é muito grande. E aí partiu para esse movimento aí que ele tá aí. Ele foi um levante. A gente respeita muito quando a gente procuramos assim a terceira mãe. Ela pegou e falou que sabia onde morava a quarta mãe, que era a Vera. Nós procuramos a terceira mãe, que era a Vera Freitas. E aí, de lá, já não foi eu a Edinalva. A Edinalva foi a primeira, aí que eu procurei. Aí depois eu e a Edinalva fomos procurar a Vera Freitas. Aí achamos a Vera Freitas, e de lá ela falou que sabia onde morava a Vera Gonzaga, né? A nossa saudosa Vera Gonzaga. E aí foi eu e a Vera Freitas, já não foi a Edinalva. Aí nós fomos, chegou lá, ela falou assim: nossa, vocês estão querendo virar mãe de Jacari? Eu não vou. Vocês não sabem da história das mães de Jacari? Eu não quero ir para a luta. Nós vamos acabar igual elas. E eu não sabia da luta das mães de Jacari. Se fosse pelo exemplo das mães de Jacari, né, o movimento não existia, porque ela tinha medo. Ela tinha medo de tudo, ela tinha medo de fazer reportagem, de mostrar o rosto, mas eu não tinha. O primeiro ano a Rose Nogueira pediu que os jornalistas preservassem nosso rosto. Mas quando eu cheguei em casa, depois de um evento lá em São Paulo, que as minhas irmãs falaram assim: Débora, todo mundo sabe quem é você. Eu falei: eu não vou mais esconder meu rosto, porque eu não devo nada para o Estado. E falando para elas também a mesma coisa. Então, aí saiu o grito dessas mulheres e nós ganhamos, como parceria, o Rio de Janeiro, né? A gente fizemos um trabalho, a gente fazia troca no Rio, né? Conhecemos, porque algumas ainda estão vivas, conhecemos algumas mães de Jacari, nós chegamos junto com a Rede contra a Violência, porque nós somos parceiros, passamos um ano inteiro eu não lembro o ano, mas nós ficamos dentro de Jacari, a gente queria conhecer muita coisa, e fomos caminhando e trocando, para a Mulher Amarela, a Linha Vermelha, em solidariedade às mães, para poder elas adquirir os atestados de óbito dos seus filhos desaparecidos. A gente fomos participando junto com algumas, né, Marilene, finada Marilene, de alguma atividade. Fizemos atividade dentro de Jacari, né, e com a comunidade também, reuniões de encontros de familiares, e depois ficamos parceiro com a rede, ficamos parceiro com outras organizações, Justiça Global, e aí ninguém mais segurou Mãe de Maio, e fomos, nós somos essas Mães de Maio, que não conseguimos atingir o judiciário com os causas dos nossos filhos, mas nós estamos aí resistindo enquanto respiramos. Agora, Débora, você falou do seu filho, né, o Edson Rogério Silva Santos, ele era gari. Como é que foi a circunstância em que ele foi morto, na noite em que tudo aconteceu?
Você poderia compartilhar para a gente um pouco de como é que foi o episódio? No dia 10 de maio, inclusive foi o dia do meu aniversário, eu falo que foi porque eu nunca mais comemorei, né? Faz 14 anos. Houve um atentado na delegacia de Cubatão. É uma cidade que é tipo adjacente de Santos. Que nós temos duas cidades adjacentes de Santos, Cubatão e São Vicente. Então, o Santos fica no meio. E Guarujá também, né? Que a gente tem uma divisão só por causa do mar, né? Então, houve esse atentado dentro da delegacia. Mas a gente viu aquele atentado e muitas vezes nós, sociedade, me sinto na sociedade, a gente vê assim, programa de noticiário que a gente não dá importância do que está acontecendo. A gente não está nem aí pelo que está acontecendo. Outros já se ligam muito na televisão. Eu já não era, mas eu vi aquilo. E o meu filho, à noite, no dia 10, ele arrancou um dente. E ele operou o dente do siso. Como era dia do meu aniversário e a gente comemorava o Dia das Mães, eu fiz um cozido para ele, né? E ele foi para o dentista. Ele ia operar, a operação durava 2, 3 horas mais ou menos. Ele já tinha arrancado um dente do siso e há 15 dias atrás, e aquele dia ele foi arrancar o outro. Ele não vinha para casa. Meu marido tinha tirado um empréstimo e nós compramos uma casa para nós. Eu morava de aluguel, mas ele também morava. Ele teve um envolvimento com uma moça, teve um filho, e ela depois não deu certo e ela foi embora. E ele continuou na casa, porque ele gostava dela, ele achava que ela ia voltar. Ele continuou na casa pagando aluguel. E eu via só o sofrimento dele de pagar aluguel, sendo um gari. E muitas vezes ele, para poder completar o aluguel, ele catava latinha na praia, porque ele trabalhava de gari. Muitas vezes ele fazia jardinagem na praia, né, no jardim da Praia de Santos, fazia limpeza na areia, às vezes trabalhava como folguista, enfim, e ele juntava latinha, e eu via o sofrimento do meu filho de pagar aluguel, né, e na esperança que a moça voltasse com ele, mas aí eu peguei e vi uma vez ele triste, que ele não conseguiu juntar latinha, e eu perguntei assim para ele, você quer que o teu padrasto pede um dinheiro emprestado para você comprar uma casa? Procura uma casinha pequenininha. Aí foi o que ele fez. Ele comprou uma casinha que não era muito boa, no morro, e a casa não era boa, mas ele, como ajudante de pedreiro do meu pai, ele aprendeu a profissão também. Então ele falou, mãe, é mole para mim, eu vou arrumar devagarzinho. E aí comprou a casa, fazia 6 meses, e começou a reformar, estava bonitinha. E quando foi no dia 10 mesmo, ele chegou em casa, mesmo que eu fiz a comida para ele, ele levou, ele chegou em casa, chorando, gritando, que ele estava com muita dor na boca, na operação. Aí o meu marido e meu genro foi comprar o remédio na farmácia. Depois que ele saiu, a agoniada de eu ver ele entrar gritando, morrendo de dor. Meu marido e meu genro saiu até sem capacete, que não se usa. Onde eu moro não pode fazer trânsito de moto sem capacete. E transitar sem capacete, quando eu me deparei, ele estava sem o capacete. Eles foram buscar o remédio, porque foi assustador quando ele chegou gritando de dor. Mas enquanto meu marido foi buscar o remédio meu genro, eu peguei um remédio e dei para ele. E depois ele falou, mãe, o que a senhora deu para mim? Eu falei, não sei, até hoje não sei que remédio eu dei para ele, quando ele estava com dor, né? Foi o mesmo, enfim. E aí, quando meu marido chegou, ele falou, nossa, eu pensei que estava com vocês, encontrei a viatura, ainda contou a história. Pois bem, no dia seguinte ele foi embora para a casinha, porque a comida estava lá, era cozido, e ele ficou. E eu ainda avisei para ele, olha, no Dia das Mães vem todo mundo para cá, que a gente vai fazer um bolinho, fazer um churrasquinho. Ele, tá bom, mãe. E traz teu filho. Ele falou, tá bom. Combinamos tudinho com as 2 meninas, que eu tenho mais 2 meninas casadas também.
né? A Kátia e a Kelly. E os meus netos, a gente sempre comemorou assim, né? E quando foi no Dia das Mães, ele chegou com o filho, depois chegou minhas filhas, uma por uma, e os netos. E eu peguei e falei para ele assim: vai ajudar o teu padrasto a acender a churrasqueira, que as tuas irmãs chegaram. Ele foi. Aí começou a assar a carne e um pedaço da carne bateu no dente dele e estourou e começou a sair sangue. Aí ali ele era muito fraco, ele não conseguia ver sangue. Aí ele pegou dali, foi, se deitou e quando eu fui ver sei como é que ele estava com a boca muito inchada. Aí cantaram, foi no dia 14, cantaram parabéns para mim. A menina ligou para ver, saber que hora que ele ia levar o menino. Aí ele falou: mãe, eu vou dar um banho no meu filho. Eu falei: não, não vai dar banho no teu filho com essa boca inchada desse jeito. Aí ele falou assim: não, mas eu quero dar. Eu falei: então vamos negociar. Você dá banho e eu pego ele e enxugo. Aí articulamos tudo. Ele entrou pro quarto. Aí as irmãs arrumaram o filho dele para levar embora. E qual foi a surpresa? Eu liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, ficou eu e a Kátia. A Kelly foi embora e levou o filho dele. E ficou eu e a Kátia e ele. E quando eu faço churrasco sempre na minha casa, que eu sempre fazia mais para todos eles levarem a janta, né? Geralmente quando era almoço. E, enfim, foi o que aconteceu. Nós ligamos a televisão e começou a gente a assistir as mortes dos policiais e dos bombeiros. Foi uma coisa muito triste. Eu vi meu filho chorando. E ele falou: mãe, desliga essa televisão, que isso aí é só desgraça. A gente escutamos a corneta do funeral de um bombeiro. O barulho da corneta não sai do meu ouvido até o dia de hoje, de ver aquela mãe gritando. E ele começou a chorar. Só que quando ele falou assim: vou embora, a senhora vai ficar agora passando de canal em canal para assistir as matérias, o jornalismo, eu falei: não vou não, filho, fica aí. Aí eu peguei e falei, aí cortei um pedaço do meu bolo e fui levar para a vizinha, porque eu queria comentar, mas não queria mostrar para eles que eu estava preocupada com aquilo, né? E aí eu fui na vizinha levar um pedaço de bolo e deixei os dois na sala. Quando eu me deparei, ele estava saindo, pegou a moto e estava saindo com a sacolinha, com a xepa que as irmãs para ele. E eu falei: o que você vai, menina? Ele falou assim: eu vou me embora. Eu falei: por que você vai embora, Rogério? Tá vendo como é que tá a situação? Ele falou: não, mãe, eu não vou sair, não. Eu vou embora, porque eu vou trabalhar amanhã, que eu não entreguei o atestado. Aí foi que eu soube que ele não entregou o atestado. E ele foi embora. Eu falei: filho, cuidado com a tua vida, porque se alguma coisa acontecer contigo, eu já comecei o pressentimento. Eu não me respondo por mim. Aí ele: não, mãe, fica aí, mãe. Se eu ficar aqui, mãe, amanhã de cedo eu vou trabalhar e como é que eu vou pegar ar gelado com a minha boca desse jeito? Eu vou embora, ele trabalhava no morro mesmo, onde ele morava, então ele foi. Quando foi no dia seguinte, eu recebo um telefonema de um policial, amigo da família, da família ele, né, ele é casado com a minha afilhada. Ele falou do que aconteceu num bairro próximo da minha casa, que houve uma chacina. Isso foi no dia 15 de manhã, o dia das mães foi dia 14. E eu fiquei preocupada, querendo saber, porque eu vendia lingerie, eu conhecia todo mundo ali, eu vendia lingerie há 10 anos, de Petrópolis, né, da galera de Petrópolis, e eu muito preocupada para saber se eu conhecia, se era alguém conhecido de alguma cliente. Foi quando eu fui para lá, né, depois desse telefonema, eu fui para lá, porque eu queria saber. Eu queria saber porque ele vem contando, ele é um PM, ele vem contando que houve uma chacina, e eu peguei e fui saber, que ele disse que eu conhecia os meninos. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, nem só uma mãe. Isso que foi um terror ali que estava naquele lugar. E disse que ia ter toque de recolher ao meio-dia, isso no domingo, na segunda, no dia 15. O toque de recolher, houve sim, o toque de recolher. Esse toque de recolher foi decretado pela polícia, depois de que fez um acordo de cessar. A primeira coisa que acabou foi a conexão da telefônica.
No dia 15, que depois desse telefonema, que eu começo a ligar para todo mundo e tento ligar, e que esse policial falou para nós que não era para avisar para lixo, era para avisar só para as pessoas de bem não ficar na rua, que quem estivesse na rua era da polícia. De uma missão já ali, de avisar para as pessoas. E a primeira coisa que eu fiz foi avisar para a vizinha, que eu levei o bolo que lhe dava, eu fui avisar para ela. E nesse intervalo, chegou, ela trabalhava na dengue, o marido chegou na cama, depois que o telefone ficou mudo, eu queria saber por que o telefone ficou mudo. Meu marido não acreditou no que viu, que eu entrei, não conseguia, aquela agonia. Meu marido ficou com raiva, foi embora para trabalhar sem almoçar. A minha filha não quis ir em casa, ela achou melhor ir embora, porque ela disse que como ela morava na favela e ela tinha vindo, e já tinha um monte de ônibus queimado, ela pegou e falou: mãe, eles vão acabar entrando dentro do meu barraco. Enfim, ela morava na favela, ela estava agoniada. E mais que o marido dela também recebeu um telefonema dizendo que era para ir às portas, que ele trabalhava na oficina de bicicleta, para ir às portas, que se eles passassem por lá e encontrassem as portas abertas, eles iam tirar. E aquela agonia foi um dia de arrebatamento. Quando meu marido voltou do serviço, eu estava no meio da rua, era 18 horas. Quando ele chegou no serviço, não tinha expediente. Mas quando ele foi embora, agora a GCM ligou para avisar para ele que não tinha acabado o expediente, porque não tinha ônibus, que os ônibus estavam sendo queimados. Ele voltou de carona, depois, quase 6 horas da tarde, ele me pegou no meio da rua, e eu fiquei assim, meio assustada, porque eu falei, vou levar uma bronca, entrei para dentro de casa. Quando eu entrei para dentro de casa, que eu fui ver, o telefone fixo estava funcionando já. E aí eu liguei para minha filha, já era 7 horas da noite, falei: filha, Kelly, vê se tu consegue falar com o teu irmão. Eu não consigo falar com o teu irmão, vê se consegue falar. Mãe, vai dormir, mãe, o Rogério não vai sair dentro de casa. Porque o toque de recolher foi geral, parou São Paulo para matar. O São Paulo parou essa metrópole que nunca parou, né? Nunca parou essa metrópole, nem com as enchentes, nem com tudo que a gente já viu durante tantos anos de vida que eu tenho, 61 anos, a gente já viu de tudo, né? Mas a gente nunca viu São Paulo parar. E o toque de recolher foi dado, porque senão eu não recebia esse telefonema. Depois de 7 horas, eu peguei e comecei a andar pela casa, porque eu não conseguia ligar para ele, por causa do celular. Quando foi mais ou menos umas 10h30 da noite, ele chegou para buscar uma moxilina de moto. Eu quase infartei. Aí eu falei para ele assim: filho, fica aqui, não vai não. Aí passei o recado. Quando eu passei o recado, ele falou: não, mãe, eu vou embora, vou trabalhar, eu vou ligeirinho, me dá 10 reais para me colocar a gasolina nessa moto, porque eu acho que nem vai dar para me chegar em casa. Eu falei: então por que você não fica? Ele falou: não, mãe, vou embora. E aí pegou os 10 reais e foi embora. No dia seguinte, aí eu passei a noite inteira andando pela casa. E meu marido mandando ele dormir. Mas no dia seguinte, ele falou assim: eu vou ligar, vou na padaria buscar um cartão para você carregar o teu telefone, que eu só recebia o telefone fixo. E tinha que carregar, era conta controle. Aí, quando eu falei para ele assim: mas quando chegar no serviço, você liga para ele, liga para o Rogério para ver se está tudo bem. Aí ele falou: não vou trabalhar, estou de falta de lei. Aí, quando ele falou que está de falta de lei, eu fiquei nervosa e liguei o rádio, e ele entrou para o banheiro para ir tomar banho, para ir na padaria comprar o cartão. E eu liguei o rádio e fui limpar a sujeira dos cachorros, quando eu escutei no rádio falando assim: nós vamos dar uma listagem de várias pessoas que foram assassinadas aqui na Baixada Santista, e nós vamos começar pela nossa região. E quando eles falaram que vamos começar pela nossa região, eu fiquei escutando para ver se eu conhecia alguém, e o terceiro da lista era o meu filho. Aquilo ali foi
uma faca cravada no peito até o dia de hoje. Eu tento ser forte, mas essa história é uma história surreal. Tu perder um filho e tu escutar ainda a morte dele pelo rádio, né? Ainda não tendo a certeza, né? Mas e ao mesmo tempo não aceitando a certeza, né? Porque o nome dele foi programado. E dois nomes próprios, Edson Rogério, né? Então era difícil eu me confundir. Inclusive meu marido saiu ensaboado do banheiro, cheio de sabão, ainda perguntando, falando que eu estava ficando doida, que não era. E eu falei que era, que eu sabia o que eu estava fazendo. E, enfim, foi. E depois ele chamaram a família, eu perguntei para os encarregados, para o dono de mercado, que tudo se dava com meu filho, se souberam de alguma novidade. E falaram que não. E aí meu marido chamou a família veio, e depois levaram minha filha, foram para o ML, chegaram lá e reconheceram pela carta de habilitação dele. E não deixaram minha filha entrar para fazer reconhecimento, porque tinha uma grávida de 9 meses com a barriga aberta, que era a Ana Paula, filha da Verinha, que muitos conheceram, que era uma militante. Então, a circunstância dele foi essa. Ele foi abordado, ele saiu de casa, ele foi abordado no posto de gasolina por duas Blaze, quando acabou a gasolina da moto. Ele foi no posto para comprar a gasolina, ele chegou empurrando a moto, segundo o frentista. Mas logo em seguida chegou duas viaturas, uma Blaze e uma Força Tática. Eles abordaram meu filho, abordaram o vigia, perguntaram se o vigia trabalhava armado, eles não fizeram abordagem de documental, eles fizeram abordagem de armamento, eles perguntaram para o meu filho o que meu filho estava fazendo na rua, meu filho falou que ele não tinha satisfação para dar, que ele respondia na altura mesmo, não tinha satisfação para dar, sou trabalhador, não devo nada para vocês. E aí eles pegaram, ainda deram uns bicuda nele, uns tapas, e falou assim, morreu, você é ladrão. Neguinho, morreu, você é ladrão. Aí foi aonde teve, sabe, essa... Meu filho eu considerava meu filho como um bombom, moreno bombonzinho, um jambinho, era a coisa linda do mundo, a cor dele, eu era da cor do meu filho, ele era um pouco mais escuro, né? Então, dali meu filho foi sentenciado, depois de 1.000 metros, eles fizeram um trabalho tão bem feito, eles liberaram meu filho sabia que meu filho ia buscar moto, que meu filho deve ter contado para ele, ó, onde ia buscar moto, que a gasolina, que só naquele local tinha gasolina, né, porque eu fui orientado pelo frentista que só no portal do outro lado do morro que tinha gasolina, ele ia fazer o caminho, e eles liberaram ele, e liberaram ele quando? Quando ele tinha chamado um amigo para socorrer ele. Quando o amigo chegou, o amigo ainda viu a abordagem de longe, que quando eu só soube que ele falou essa frase, que é o que repetiu a frase que os policiais falaram, por causa desse amigo. Esse amigo chegou para dar socorro para o meu filho, e aí meu filho falou, tu viu, tu escutou? Ó, ele falou assim, neguinho, morreu, você é ladrão. Ele, olha, mas mesmo assim ele pegou a moto do amigo e foi buscar gasolina, e eles acompanharam, porque eu fiz o caminho que o meu filho foi executado, e de lá de cima do morro onde meu filho foi executado, dava para ver o percurso todinho do posto até o local do crime. Então, essa foi a trajetória que tinha que contar assim, porque senão dá muita confusão na cabeça de quem está ouvindo. Então, essa foi a trajetória que aconteceu com o crime do meu filho. Agora, Débora, a primeira vez que eu vi você presencialmente foi justamente foi na 25ª edição da Medalha Chico Mendes. E para mim foi muito marcante ter visto você, porque você fez um discurso dizendo que a ditadura no Brasil ela ainda não tinha acabado, né? E que a ditadura ela ainda existia nos guetos, nas periferias, nas favelas. E a grande pergunta que eu gostaria de fazer a partir disso que você falou existe democracia no Brasil para as populações que estão à margem do país, para quem está nas marginalidades desse país, existe democracia? Olha, Eero, quando eu recebi essa medalha, foi a medalha Chico Mendes, foi uma medalha que me representou muito. Eu estava muito emocionada e
Inclusive, a gente fica hospedada na casa de familiares vítimas da ditadura, do grupo Tortura Nunca Mais, tanto eu como a minha companheira Vera. E para nós foi muito chocante quando há um massacre desse no estado de São Paulo, quando a gente tem noção que foi no estado de São Paulo, até eu chegar no CONDEP, eu pensava que tinha sido essa retaliação. Eu não sabia que tinha sido no estado de São Paulo. Tantos mortes, né? Então, a gente não teve um apoio de menos de, eu digo, 0,001% de alguns familiares vítimas da ditadura. A gente tivemos esse reconhecimento da medalha Chico Mendes, foi indicação da Rede contra a Violência. Enfim, então a gente não tinha aproximação dos familiares. Depois a gente entendemos, e quando eu falo essa frase, eu falo porque não existe democracia num país que se diz democrático de direito. A gente fala que direito para quem? Quando a gente tem uma polícia militarizada, aonde que as pessoas que falam que lutaram pela democracia, assistindo uma polícia militarizada matando na favela e na periferia. A gente perguntamos aonde estava essa democracia, que a ditadura é muito presente dentro das favelas e da periferia. A gente assistimos, a gente sabe a geografia de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro e que acontece até o dia de hoje. A gente somos prova viva, a gente presenciamos de tudo. As comunidades, a gente frequentamos várias comunidades do Rio, né? Não foi só Acari, né? A gente fomos para vários lugares. A gente vimos o caveirão entrando, matando os meninos em Acari. A gente vimos de tudo que é violações. Como a gente pode aceitar o fim da ditadura, vendo que a máquina de moer gente, ela está aí, ela serviu de modelo, é o caveirão. Ou como que pode um Estado brasileiro, que falam que eles lutam, que eles respeitam a democracia e fatiam a Constituinte, a nossa Constituinte, cada um que ganha o poder de fatiar um pouco. Eu não falo que ela é um queijo suíço, porque o queijo suíço ainda é emburacado. A gente não tem conserto se a gente não lutar contra essa ditadura de uma democracia camuflada. A gente temos que lutar para fazer valer uma constituinte que ela foi muito bem elaborada. Ela foi muito bem elaborada de respeito a nós, a população mais vulnerável, porque ali é a população mais vulnerável. E as pessoas que têm o poder geralmente usam a constituinte para seu próprio punho, seu próprio umbigo, não para um Estado brasileiro. A democracia, ela fugiu de nós. A ditadura, ela nunca acabou. O povo que lutou contra a ditadura, eles jamais imaginavam que ela veio aí porque chocaram o ovo da serpente com o fim da ditadura, numa democracia com a polícia militarizada, matando pobres e negros. Onde era o caminho dessa justiça que eu procurava tanto, que ninguém falava? Como que todo mundo se calou por causa de uma Copa do Mundo? Quantas pessoas que falaram que lutaram pela ditadura e foram gritar gol enquanto o hino nacional cantando na abertura da Copa, eu chorando lágrimas de sangue, porque nossos filhos, nossos pobres, nossos meninos não estão deitados em berço esplêndido. O verde e amarelo, ele nunca vai ser verde e amarelo, como a gente almejava, porque ele pinga sangue, ele é manchado do sangue dos nossos filhos. Como é que eu posso dizer que existe uma democracia se a bandeira brasileira pinga sangue? Eles ofereceram uma bandeira nossa, uma bandeira que não tem estrela, ela tem cruzes. Ela tem cruzes e ela pinga sangue. Então a gente não podemos aceitar que enquanto os brasileiros gritavam gol, encobertaram um massacre de mais de 600 meninos. A gente servimos como mãe para pesquisa
Quando a gente levantamos a bandeira e dizemos, nós queremos ser pesquisadora, para pesquisar quem é que está nos pesquisando, a academia tremeu e chamou a gente para debate. E nós metemos o pé na porta. A gente não fomos para a academia ser uma pesquisadora porque a academia é singela pela nossa dor. Porque nós damos uma pesquisa. A favela e a periferia tem que saber que nós somos capazes de ser pesquisadora para poder transformar esse país. Parir um país. Porque a academia, geralmente, ela traz esses doutor, que senta numa cadeira de delegado e perde o arquivamento de uma investigação que eles não fizeram. A gente vê que é uma academia que ela é praticamente, ela é uma academia que ela faz formação teórica para o capital. E quando a gente vê que a nossa história muitas vezes é contorcida para agradar as bancas, então eu digo para você, é ditadura de tudo que é lado, na educação, na saúde, na moradia digna. Como que a gente pode falar que nós vivemos no Estado Democrático de Direito? Que a segurança do meu filho e de mais de 600 meninos, que meu filho é plural, ele não é singular, foi violada. A gente pagamos a bala que mataram nossos filhos, a gente pagamos o mandante que matou nossos filhos, e ele continuou sendo reeleito. Porque a gente fala que é mandante, porque todos os governantes, ele tem poder na sua polícia, ele tem que responder pela sua polícia, ele tem que se responder sentado no banco dos réus. Não é o soldado que aperta o dedo, porque a gente quer o mandante, a gente não quer mais o comandado. O comandado é muito fácil, porque é a reprodução desse sistema, dessa máquina de moer gente. Então, como eu vou dizer que a gente tem uma máquina de moer gente, a gente tem uma rota em São Paulo, agora a gente tem em Santos um BAEP, que agora com o governador, que também se vestiu de verde e amarelo, para dizer que é patriota, foi para a Avenida Paulista, junto com o secretário de segurança dele, né? Ele foi para lá para falar que ele é patriota. E quando ele pega o poder, ele fala que a polícia não vai mais levar ninguém para a cadeia, que lugar de bandido é no cemitério. Ele declara a pena de morte e não é punido. Ele não é punido desde o momento que ele fala essa frase. E aí ele produz, ele multiplica caveirões. E a gente, com a campanha da desmilitarização na rua, ela só é absorvida no copia e cola, entendeu? Do costume do copia e cola de lutas, mas ela só é midiática, ela não foi para frente. As lutas das mães, muitas das vezes, elas é desqualificada pelo oportunismo do copia e cola. A luta midiática. Porque a maioria das lutas de asfalto não é a luta do fronte do gueto. Do gueto. O meu maior sonho é ver a favela e a periferia descer toda, que não seja carnaval, para dizer que eles existem e tem que ser respeitado. Né? Muitos pagadores de impostos, como eu, pagar a bala e o mandante, aí carro, tudo isso sai do bolso do contribuinte. E a gente não aceita esse Estado democrático de direito, não. A gente queremos, sim, o fim da ditadura do sistema como um todo, que foi feito para nós, pobres e pretos, moradores de favela e de periferia. A ditadura nunca acabou, não houve revolução. Se houvesse revolução, a gente não via o pau de arara, como diz o ditado, sobreviver. Né? Então, foi muito fácil ficar vendo a favela e a periferia sendo exterminada, o encarceramento em massa, a multiplicação dos presídios e o desaparecimento, que é também assustador, o desaparecimento forçado, né, que é muito mais do que o homicídio, os dados do homicídio, mas também a gente também sabe que tá aí. A gente vê um numeral de 10 anos, 84, isso é o dado do governo com pedalada e tudo, 84 pessoas desaparecidas num país desse, a gente vai falar como que a gente viveu no Estado Democrático de Direito. Ver quem é que é os desaparecidos. É muito triste isso, mas
o massacre de maio, ele deveria ter sido um levante, mas não houve esse levante. Então, por isso que eu vejo João Pedro morrendo, Águeda morrendo, Amarildo sumindo, né? Como sumiu meu irmão há 40 anos atrás, no tempo da ditadura. Eu sou irmã de um desaparecido, no tempo do Esquadrão da Morte de São Paulo. Ele só muda o rótulo e a maneira, o nome, e o sistema continuou, né? Então, é isso. É uma vítima que estou para casa para falar para minha mãe, eu cheguei. O desaparecido não é contado como homicídio, deveria, né, ser contado como homicídio, porque eles não voltam mais para casa, né? Então, a gente vê a mazela que continuou, mas foi muito confortável, porque atinge pobres, negros, moradores de favela e de periferia. Então, é uma ditadura perversa, camuflada, com democracia, e nós não aceitamos, porque nós somos mãe demais para a democracia. Exatamente, Débora, a gente vê isso em comum, né? Os corpos pretos, né? A gente vê e os números mostram, inclusive, que jovens pretos têm quase 3 vezes mais risco de morrer do que jovens brancos, né? Esses números, eles não diminuem, pelo contrário. Aqui no Rio, a gente teve uma liminar que foi preciso para proibir essas incursões durante esse período da pandemia, porque a PM estava todo dia, era uma notícia de uma morte de um jovem, como você falou, João Pedro, enfim, tantos outros. Em São Paulo, eu tenho visto que esses números, essas mortes continuam acontecendo, né? Vocês estão se mobilizando para tentar alguma coisa parecida em São Paulo? Como é que estão essas incursões agora, nesse momento, durante a pandemia? Olha, o movimento Mãe de Maio são movimentos de mulheres que elas são tudo de idade. Muitas delas já morreram, né? E as que estão aí de frente, elas estão tudo na quarentena mesmo, são tudo pessoas que adquiriram doenças oportunistas. Mas a gente está bem avançada em grupos. Quando a gente está num grupo, um grupo muito bom, que a gente pede uma agenda para o governo do estado, quando a gente viu que é inaceitável, num semestre, 540 pessoas assassinadas, 28 policiais assassinados, veja bem. Cada um que morre, cada um policial que é assassinado, a favela chora. A periferia chora. 15, 20 do nosso. E quando a gente vê uma ordem de um governador dando carta branca para matar, a gente vê que ele, desde maio de 2006, a gente vê que os governos não têm controle nas tropas dele. Não tem controle. Não adianta que não tem. Porque a gente viu o comandante em audiência pública falando que não morria de amor pelo governador. E ele fala publicamente. Então, a gente sabe que desde maio de 2006 não há controle, não tem controle. Tem obediência. Quando foi muito bem obediente, teve essa obediência de falar que não leve mais para os presídios, né, que lugar de bandido é no cemitério. A gente viu a situação crescer, ser alarmante. A gente vê os dados, não é 514, a gente sabe que é muito mais, porque há pedalada, porque quando tem uma chacina com 4 ou 5, eles marcam ou no BO1 óbito, né? Existe essa pedalada. E a mobilização que a gente tem, a gente queria falar com o Dória, dando um basta nisso. E o Dória, ele não atende uma agenda dos movimentos, dos intelectuais que estão conosco, pedindo essa agenda. Que a gente tem várias reivindicações. A gente vê que ele rapidamente, ele tenta dar uma resposta, falando que vai colocar a câmera de monitoramento, que já está sendo usada nos uniformes dos policiais. Não vai enxugar gelo. Ele não vai enxugar gelo.
Ele tem que nos atender, porque cada vez que ele recusa não atender os movimentos, os jovens estão sendo executados. Quando o jovem está sendo executado, quando eles estão preparando o enxuga-gelo, a gente vê que a PM debocha na cara do governador, matando mais, como mataram o Rogério, o mesmo nome do meu filho, agora esses dias. O menino estava com a moto, a Rocan veio, ela é treinada para isso. Ela é treinada para jogar a moto em cima do menino, queimar a perna do menino com escapamento. Ela é treinada para matar. Ela é treinada para isso, a Rocan. Entendeu? É cada vez mais perversa a polícia de São Paulo. É uma polícia, que a gente tem uma polícia violenta no Rio de Janeiro, mas a população do Rio de Janeiro tem medo da polícia de São Paulo, que a gente já perguntamos várias vezes. E também na discussão tem esse paradigma. Então, a mobilização, sim, a gente tem um grupo da rede de proteção ao genocídio que trata do problema, e a gente trata das mães, porque elas estão morrendo. Elas estão morrendo porque acaba essas mulheres, como as mães de Paraná, quando está no auge, elas estão tudo aí, todo mundo acolhe. E depois que passa, que vem outro caso na mídia, as pessoas vão deixando para lá. Fica o processo rolando e a gente tem essas mães para dar um colo. Porque essas mães tendo um colo, essas mães, elas conseguem engrossar o couro de parir um novo Brasil, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não adianta, com o Estado de São Paulo não adianta. Sabe por que eles se apropriaram da lei que a esquerda fez e jogou no nosso colo, que foi a lei antiterrorismo. Todo mundo tem medo da lei antiterrorismo, e a polícia de São Paulo, ela aplica. Vimos a perseguição que teve, muito violenta dos secundaristas, que são perseguidos até o dia de hoje, muitos sequelados, né? E a gente sabe que as manifestações midiáticas não vai a lugar nenhum. O que esse povo tem é que dar as mãos para as mães, cuidar das mães, tá monitorando. Os jovens têm que ir para a rua. É os jovens que têm que ir para a rua e preservar as mães, tudo de quarentena, e elas torcendo para eles dentro de casa. É isso. E articulando pela internet, né? Porque a gente não pode se acostumar, porque, assim, a internet ela nunca vai substituir as ruas. Essa sempre foi uma frase das mães de Maria. No encontro dos blogueiros, nós falamos isso, no primeiro encontro dos blogueiros, na sala. E jamais não se... A gente não vai ficar esse novo modelo de luta, internet. Jamais. A gente não vai aceitar. A gente precisa ganhar as ruas, mas ganhar as ruas com sabedoria. Com sabedoria. Porque ganhar as ruas e ocupar o tempo indeterminado. Parece que a sinal da Débora ficou com a internet. fraco, né? Mas, enquanto a gente vê aqui o que aconteceu com a Débora, o Quintas Resistentes de hoje está entrevistando Débora Silva, ela que é educadora popular, pesquisadora e fundadora do movimento Mães de Maio, movimento de mães que sofreram com os crimes de maio em São Paulo, né, que foi uma série de chacinas que aconteceram, né, durante esse período. A Débora, inclusive, como ela contou a história do filho dela para a gente. E desde então é um movimento que luta justamente por reparação, é um movimento que luta contra a violência estatal. E hoje a gente está tendo o prazer e a oportunidade de conversar com a Débora no nosso programa Quintas Resistentes. A gente espera que ela possa voltar e falar com a gente aqui, porque, de fato, a entrevista estava muito boa, está sendo muito importante ouvi-la aqui hoje. Então, vamos
ver ao certo como é que está o sinal dela, né? Que já começou a dar uma enfraquecida e aí agora caiu de vez, né? E lembrando sempre, né? Para quem está desde o começo, para quem ouviu, para quem já conhece a luta das Mães de Maio, deixa o seu comentário aqui para a gente, deixa a sua pergunta, que no final do programa a gente sempre tem o nosso bloco de perguntas dos participantes. Então, aproveite, né? Deixa aí o seu comentário. A gente já viu alguns comentários passando, que a gente poderia até já ler alguns comentários também, né? Até para a gente, enquanto a gente vai verificando aqui o que é que está acontecendo com a Débora, a gente tenta trazer ela de volta. Vamos dar uma lida já em alguns comentários, então, para a gente ver como é que está a participação das pessoas, só para dar uma lidinha aqui no que o pessoal já andou falando no programa, né? Pode botar para a gente, por favor, Eric, só alguns comentários mesmo, para a gente já dar uma lida também no que a galera já está falando aqui. A Hélia Mascarenhas, muito obrigado pela participação. A luta deve ser permanente em todo o Brasil. Não há governo, né? O comentário da Hélia. Muito obrigado mais uma vez. O próximo comentário, por favor. A gente dá uma olhada no que a galera já deixou. O João Mendes. Viva a luta das Mães de Maio. Viva a luta das Mães de Maio, com certeza, João. Muito obrigado pela sua participação. Você está acompanhando, prestigiando a gente. Mais um comentário, por favor, que o pessoal deixou. Olha aí, a Débora parece que está voltando. Débora voltou. Sim. Está conseguindo ouvir a gente, Débora? Ah, maravilha. Felizmente, boa parte do que você falou deu para ouvir, né? Seu sinal caiu, mas a gente conseguiu pegar bem a sua resposta, né? A gente estava aproveitando e lendo alguns comentários que as pessoas já estão deixando aqui para o nosso programa, comentários e perguntas. E aí a gente segue o nosso programa, mas reforçando, deixa a sua pergunta aí, deixa o seu comentário para o nosso programa, tá bom? Que no final a gente vai encaminhar as suas perguntas para a Débora. Mas, Débora, retomando o nosso programa, eu queria falar do livro... Do Luto à Luta, que é um livro que foi lançado pelo próprio movimento. E como que vocês vão dizer, é um livro que nasceu da dor, né? É um livro que foi escrito pela dor. E teve um outro também, que é o Memorial dos Nossos Filhos. Eu queria que você explicasse para a gente, para o público que está assistindo, como foi fazer esse livro que conta justamente pela dor, né? Como foi construir o olhar de vocês nesses livros que vocês lançaram. Do Luta a Luta, foi a liberdade, né? Foi o grito da liberdade. O livro do Luta a Luta, tanto a gente fizemos como declarações mesmo, assim, de dentro da alma, né? A gente pegamos vários trechos, assim, de falas das mães mesmo, e montamos o livro com texto de alguns artistas, realmente cantor de rap, enfim. Mas foi um livro que incomodou. Incomodou porque nós tivemos um conhecimento nas nossas andanças, que esse livro ele foi observado pela CIA nos Estados Unidos. Os crimes de maio foi os crimes que incomodou muito. Incomodou, era a eleição, né, gente? Então, a gente não pode esquecer que era um ano eleitoral. Quem estava em jogo era o Brasil, né? O Brasil que estava em jogo. Tinha duas cabeças. O ex-presidente Lula e o ex-governador Alckmin, né? Quando ele recebe uma pergunta de uma jornalista que ele fala que não sabe quem foi o mandante dos crimes, ele pensava que a jornalista tinha desligado o microfone, né, da coletiva de imprensa. Então, se incomodou a CIA,
esse livro do Luta Luta, então ele foi uma ferramenta, quando a gente soubemos, foi uma ferramenta de luta mesmo, de levantar a moral do movimento e tocar, e não foi o primeiro, né, do Luta Luta não foi o primeiro, depois teve Mãe de Maio e Mãe do Cárcere, que a gente também tinha as mães do cárcere, né, que teve filho que foi morto, executado, queimado, vivo, dentro da Fundação Casa, né, então a gente tinha vários depoimentos de mães, do sofrimento da mãe do cárcere também, que é mulher, são mães, elas que estão na fila também, né, dos presídios, a maioria são mães, não é essa a menor dúvida. E depois nós lançamos o trabalho com a Ponte Jornalismo, Mãe em Luta, que foi o trabalho jornalístico com 25 perfis de mulheres, né, que perderam o filho, que dos perfis que mais me deixou impressionada foi a Ana Paula, uma mãe de BH, que ela vem para São Paulo, e grávida, que o sonho dela era ser policial feminina. E ela estava já servindo na academia quando houve um estupro. E ela foi obrigada a vir embora, e ela estava grávida desse estupro, ela pegou uma gravidez. E o pai, irmão, tudo PM, e ela não queria que chegasse ao ouvido dos familiares que ela foi estuprada dentro da academia. E ela conta. E depois desse estupro, nasceu o neném, enfim, o filho foi crescendo, e quando com 15 anos, ela está trabalhando, ela era diarista, ela vê em câmera lenta a Rocan na cena do crime de novo, né? Eles, em cima de um não era um prédio assim muito alto, era uma sobreposta. Ela viu o filho dela sendo jogado para baixo e executado assim, de cima para baixo. E ela viu porque o patrão dela chamou ela para ver aquela cena, sem saber que era o filho. Né? Aquilo me chocou muito nesse livro de Mães em Luta, da Ponte Jornalismo. E depois, por fim, quando a gente vimos o perfil das mães, a gente falamos, nossos filhos não são suspeitos. Ninguém conhece nossos filhos. Nossos filhos têm nome, sobrenome e residência fixa. Aí nós fizemos, aí foi bonito. Eu comecei a falar para as mães que eu não queria mais ver as mães chorando, que as mães tinham que enxugar as lágrimas nesse conto, contar, começar a contar quem eram os filhos delas. E foi uma tática muito boa. Chorar, elas choram, mas não choram repetitivamente. Com aquele livro, elas vê o livro, elas contam desde a gravidez, né, depois do batizado, ele crescendo até o crime. Então, esse memorial dos nossos filhos, vivo, que todo mundo conhecia quem eram as mães, mas não sabia quem eram os filhos, e elas contam quem é os filhos. Então, traz uma autoestima para essas mulheres. E a gente pretende fazer o volume 2 e o 3. O 3 vai ser... o volume 2 é os desaparecidos, com algumas mães de menino também que a gente conseguiu de outros, né, de outros eventos, enfim, de outros anos. Mas o último a gente vai fazer com a rede global de mães e familiares, né, que a gente tem que contar também a vida daquelas mães, dos filhos da Colômbia, do Chile, do México, e por aí vai, de Chicago, por onde nós andamos. Débora, e você deu uma entrevista para o portal Alma Preta, que você disse que após a morte do seu filho, você passou a se reconhecer como negra. Explica para a gente essa afirmação, por favor. Essa afirmação é uma afirmação assim. Quando eu escuto aquele menino falando que os policiais abordaram meu filho, me bateram, e depois, no final, ele falou assim: neguinho, morreu, você é ladrão? Ali eu me reconheci. Que tanto eles diminuíram meu filho, que não era para diminuir, porque meu filho não era neguinho, era um negão, né? Mas eu não via ele como negão, eu via ele como um marronzinho, sabe? Marronzinho. A gente sabe doutrinar e sabe bem
o que a pessoa ser uma negra, porque a gente depois tu vai vendo o desenrolar de você correr atrás das repartições, buscando justiça, você vê que você é excluída, totalmente excluída. Tanto que você morre, as mulheres humildes, não é humilde, é o racismo mesmo, não é, pobreza não é, jamais, a pobreza jamais pode ser o peso na balança de nenhuma autoridade, né? Então, quando você se reconhece, então você tem elementos suficientes para debater com aquilo que está sendo negado para você, né? Você se reconhecer e você reconhecer o que é racismo. Porque o meu filho morreu porque simplesmente ele falou que era um gari, né? E era um preto, porque ele foi sentenciado ali naquele posto de gasolina. Neguinho, morreu, você é um ladrão. Então, essa sentença e essa frase, ela não sai da minha cabeça. A sentença de morte do meu filho foi nessa frase. Então, você reconhecer daquele momento, né? Meu marido uma vez brincou com o meu neto e falou assim, cadê sua avó neguinha? Meu neto falou assim, ele é branco, ele não é neguinha, ela é marronzinha. Então, eu trouxe para ele que não existe marrom, ou preto ou branco, e acabou. Que a marronzinha é a divisão dos cartórios na criminalização da raça. É a criminalização da raça que tem essa divisão, né? Porque não existe esse negócio de pardo. Se eu não tivesse aqui no ar, eu já falava um palavrão, né? Porque é um absurdo isso, né? E a gente tem que desconstruir, a gente tem que tocar fogo no cartório e dizer, não, vamos mudar essa escrita, né? Porque essa escrita não poderia estar existindo, ou preto ou branco e acabou, né? Porque eu sou negra, eu tenho uma filha que ela é do pigmento branco, mas ela tem o cabelo da mãe, ela sabe que ela é afrodescendente, sabe? Eu tenho netas dos olhos azuis, né? E ela tem o cabelo da avó. Então, a gente não se nega pela cor dos olhos, pela pele, tem que se reconhecer. Porque tem um negro mais caro, um negro mais... Mas eu digo para... Nós temos um Brasil, que quando as pessoas não são negras, não se reconhecem como negra pela pele, se reconhece pela mão suja de sangue dos nossos negros, né? E muitas vezes até os próprios parentes mesmo, como a gente tem visto num desenho político do nosso país. Então, se reconhecer como negra não é para todos os negros. Se reconhecer como negra se assistir, né, o presidente da Palmares dizer que racismo não existe, né? Que racismo não existe. A gente precisa ser antirracista para poder a gente ganhar essa guerra e se reconhecer, sabe? Porque a gente não vai avançar. Mas eu digo para você, assim, o reconhecimento é tão grande que a gente sabe diferenciar o racismo e o fascismo. Porque o fascismo está no meio de nós, batendo nas nossas costas e dizendo, estamos juntos. Ai, não sou racista. Não adianta falar que não é racista. Tem que ser antirracista e abraçar a causa. Mesmo se você tem uma pele clara. Porque todo brasileiro tem um pouco. Se não é muito, o corpo inteiro tem. Porque a maioria dos brancos que estruparam as negrinhas nas senzalas, ele construiu a nossa identidade. Entendeu? A nossa identidade, nossos ancestrais são indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil eram os indígenas, que suas terras foram roubadas. Como eu posso dizer que a gente tem um Brasil, o povo brasileiro são brancos? Os brancos vieram de fora e sequestraram a nossa identidade.
Foi um sequestro da nossa identidade. O sequestro da nossa identidade é tão violento que a gente encontra nas valas clandestinas, a gente encontra dentro do cemitério, a gente só não encontra no poder máximo. Nos poder máximo das alta patente, a gente não encontra o negro. E quando encontra o negro, a gente não encontra um reconhecimento, porque eles já fizeram a sua cabeça que eles não são negros para não combater o racismo. E muitas vezes pessoas que elas são ocupam esses espaços porque eles entraram dentro de uma academia, pegaram um diploma teórico, não um diploma da prática. Né? A teoria é a construção dos monstros que ocuparam ocupam o poder para fazer leis contra nós, né, pobres e moradores de favela e de periferia. Então, eu digo para você, se reconhecer é dizer que vamos ocupar o que é nosso, vamos tomar o que é nosso, mas não vamos se acomodar. Não podemos se acomodar. Temos que incomodar e tocar fogo na Babilônia. É isso. Gente, só lembrando que quem quiser enviar suas perguntas, está se encaminhando para o final. Então, envia lá sua pergunta. Eu vi que a gente tem bastante comentário. E não esquece de enviar a perguntinha lá que a gente já vai fazer para a Débora. Mas antes da gente ir para a pergunta, Débora, eu queria também te perguntar, a gente vive em uma sociedade onde as pessoas naturalizaram o genocídio da população preta, né? Você acha que essas pessoas iriam se comover com... A gente já até passou, né? Ultrapassou 100 mil mortos com a pandemia. Como é que você vê essa situação? Olha, a pandemia, ela foi um dos maiores projetos genocida contra a população pobre e negra. Quem é o representante maior desse genocídio? É quem, olha, 100 mortos, ainda continua falando, e daí? A vida toca. Esse foi o representante. É o projeto perfeito, né? Perfeito, foi perfeito. O vírus foi perfeito. Mas eu digo para você, o vírus mais letal, que não faz curva, se chama sistema brasileiro. O sistema brasileiro foi feito para nós. Ele é de tudo que é forma. O acorde do desembargador do danos morais, que o Estado foi condenado pela morte do meu filho, ele traz isso. E desde 2012, que ninguém nem sabia de pandemia, ele traz no acorde dizendo assim, que me chamou muita atenção, vale milhões, milhões, milhões e incalculável, eu não consigo passar a minha vida inteira calculando esse valor do acorde. Não há cifrão que pague esse acorde. Ele fala que o Estado é culpado na omissão na saúde, na educação, na moradia digna e na segurança de Edson Rogério Silva dos Santos, do meu filho. Ele traz esse aqui, o desembargador, ele traz isso aqui, essa vertente. E desde o momento que ele traz essa vertente, o cifrão que veio para mim não me pertence. O meu filho não tem dinheiro no Brasil que pague a vida do meu filho, nem a vida de filho de ninguém. As mães não se contentem com cifrão, porque a vida de um filho não tem preço. Não é disso que eu estou lutando, não é para isso que eu estou lutando. Pelo esse cifrão. Que se fosse para que eu estava lutando pelo esse cifrão, eu já tinha parado, em 2012. Né? O que mais me deixou assim, quando veio essa pandemia, veio a reflexão do acorde do desembargador, e ao mesmo tempo você vê os caixões gratuitos, as covas bem planejadas, da mesma forma que fizeram as covas em maio de 2006, onde desapareceram com os meninos.
A periferia é escravocrata do capitalismo, tem que trabalhar. O capital gritando que a pandemia era 5.000 mortes, ou 7.000. E daí? Depois a gente vê o chefe da nação dizendo assim, 70% dos brasileiros vão pegar a gripinha. Faltou planejamento. A gente estava num país, olhando os países, contato com os países lá fora. A gente estava em contato com o pessoal da Itália. A gente estava em contato com o pessoal dos Estados Unidos. A gente estava em contato quase com o mundo inteiro. Que a gente tem militante das mães espalhado pelo mundo inteiro, trazendo para nós as informações. E a gente sabendo que aqui no Brasil ia ser pior, porque a gente estava com um chefe maior, entendeu? Que é uma fantástica fábrica de cadáver da população pobre e negras, que não reconhece, que já tinha avisado que ia fazer um governo que não era um governo de vitimado, de vitimação. Essa foi a frase mais pontual que me deixou encarrecida. E a gente vê o deboche o tempo inteiro, não teve planejamento. A conversa era que o nosso país era um país o quê? Um país com a maior desigualdade social. A gente ia para outro país, eu já cheguei nos Estados Unidos, em Washington, D.C., nas repartições do Estado americano, do governo americano, nós tivemos várias repartições do governo norte-americano, né? Principalmente nas repartições de direitos humanos, pedindo apoio, com a galera também do Papo Reto, do Complexo do Alemão, nós fomos juntos, e a gente vimos que eles falavam que o problema do Brasil é a desigualdade. Então, veio como pacote, o maior pacote da dimensão da população pobre e negra, que é muito fácil acabar com a pobreza no Brasil, porque estava sendo faixa na ponta do fuzil, e agora, na omissão da pandemia. A pandemia, ela não veio para ir embora. Ela não veio para ir embora porque se ela viesse para ir embora, a curva tinha sido feita. Essa curva não foi feita. A sociedade, a periferia, a favela tem consciência e nós precisamos cuidar das nossas vidas, porque a gente tem um sistema que ele foi feito, planejado para nos matar. É uma cultura, mas tem um projeto. Eu vou dizer agora qual foi o projeto planejado para o Brasil e para o mundo. A mão de obra barata não importa mais. Foi trocada pela tecnologia. E a porcaria dessa tecnologia, ela tira a massa de circulação e o vírus para combinar o capital, que a tecnologia, o custo de vida vai ser mais caro. É isso. Débora, eu queria só retomar uma fala que você fez lá atrás, né, sobre ser preto ou branco, que realmente uma das maiores perversidades que a gente tem do racismo no Brasil é justamente essa dificuldade da gente se reconhecer enquanto pessoas pretas, né? E para mim, na minha trajetória também, foi bem parecido, assim, né? A gente se reconhece enquanto preto na medida em que a gente vai topando com esse sistema e, acima de tudo, né, na medida em que a gente também vai tomando consciência política disso, né? Então, eu super me identifico também com a sua fala nesse sentido, assim. A gente tem mais uma pergunta, Gabi? Não, acho que a gente pode ir para as... acho que a internet da Débora caiu. Caiu de novo. Eu ia ler os comentários e ver se tem alguma... Acho que a gente tem uma pergunta só. A inspiração... É da Elia Mascarenhas. Pode ler. Ela pergunta, né, se a inspiração veio das mães da Praça de Maio, na Argentina, né?
Seria legal a própria Débora responder sobre isso, mas aí, infelizmente, a internet dela caiu de novo. Mas ela até no início do programa, ela falou sobre isso, né? Ela disse que no momento em que ela chega com um grupo de mães no Centro de Apoio aos Direitos Humanos de São Paulo para resolver a questão que estava envolvendo os filhos delas, uma jornalista que tinha acabado de lançar um livro sobre esses crimes que aconteceram em maio, ela dá a ideia do movimento justamente se chamar Mães de Maio, em alusão às mães da Praça de Maio, da Argentina. Para quem não conhece o movimento das mães da Praça de Maio, diz respeito às mães que tentam encontrar os seus filhos, né, os filhos que foram separados das suas famílias durante o período da ditadura, né, os filhos dos militantes, das pessoas que resistiram à ditadura na Argentina. Então, até hoje, esse movimento se reúne na Praça de Maio, na Argentina, para protestar, para exigir pela memória dessas crianças, né? Muitas crianças, inclusive, foram adotadas pelos generais que implantavam a ditadura na Argentina, né? Uma perversidade sem tamanho isso. E até hoje, essas mães, elas lutam pela memória, lutam para que esses filhos possam ser encontrados, né? Enfim, então existe sim uma ligação entre essas mães e as mamães da Praça de Maio, na Argentina. A gente poderia ler mais um comentário para ver se, de repente, a Débora consegue voltar, né? E aí a gente... só para dar um alô, tchauzinho para vocês. Tchauzinho, e aí a gente encerra o programa, né? Aí, Adriana Medeiros, muito obrigado, Adriana, pela sua participação. O povo está dando um show em gestão, mobilização e solidariedade. Acredito que ela está falando isso em relação a como as favelas, né, estão se organizando nesse período, né, de pandemia, ali, né, sobrevivendo a essa situação, né, que é o que resta a fazer no meio disso tudo. Temos mais um comentário para ser lido? Se a Débora não conseguir voltar, a gente deixa aqui um agradecimento gigante. A entrevista foi maravilhosa. A gente teve bastante comentário, né, hoje. Mas ela teve algum probleminha na internet. Enfim, se ela não conseguir voltar, gente, é isso. Felizmente a gente conseguiu. Ó, parece que ela está voltando aí. Então, Débora, a gente está ficando, lendo alguns comentários. E a gente queria, pelo menos, que você voltasse só para dar um tchau para a galera. A gente está agradecendo imensamente. A entrevista foi maravilhosa. E, apesar de, sim, toda a dor, né, vocês ressignificarem isso, a gente quer te agradecer imensamente a sua participação. Obrigada mesmo. Eu agradeço, assim, imensamente. A gente vai tocar a luta é tocada mesmo, a gente vai para cima, a gente vai atrás do Dória de novo, para pedir para ele que a gente precisa conversar qual o modelo de polícia, que a gente não quer polícia, né? A gente acha que a gente tem que tomar conta de nós mesmos, cada um, né? Mas essa polícia que ele está oferecendo é uma polícia de extermínio e o país inteiro, né? A gente quer o fim do auto de resistência, que ter que ir para a pauta no Congresso Nacional. A gente quer a perícia, né, independente para acabar com as violações de direitos humanos dentro daquele local. A gente sabe que há interferência no exame cadavérico, sim, para arquivamento. A gente quer um judiciário que não fale, que declare com essa arma que mata 10 vezes nossos filhos com pedido de arquivamento. A gente quer um judiciário reformado, um outro modelo de judiciário, que é a ponta do iceberg da injustiça, da impunidade, é o judiciário que tem uma parcela de culpa, porque o judiciário é classista, é racista, é réis negros
e doutores da caneta branco dançando de cadeira, nas cadeiras, né? Então, juízes brancos decidindo as nossas vidas. A gente viu uma situação no Paraná, uma juíza que dá uma sentença a mais, ainda explicando que aquele rapaz é pela sua cor, sua raça, ele tem o direito de ser punido mais do que os outros que é branco. Então, eu acho que começa por o judiciário e depois ele termina, entendeu? Na própria favela e periferia, a consciência das pessoas que negra, que pobre, que nós temos direito de ocupar a cidade, vamos ocupar a cidade, favela é cidade, periferia é cidade, nós pagamos nossos impostos, e quero dizer para todos vocês, foi uma oportunidade imensa, né? É uma oportunidade imensa de ver essa construção desse debate de resistência e dizer que Vitor presente, Vitor Giuliotti presente, né? Participei do curso de Piratininga de comunicação, eu fiz uma formação, não deixaram mais eu ir embora, então tem tanto que a gente poderia, né, um dia a gente sentar para falar, sabe, desse colo que nós demos para Claudinha, né, e fomos lá no sindicato, onde as pessoas se formaram no curso, participaram do curso, nós tivemos com a Cláudia lá, e ela muito para baixo, eu falei, ó, nega, levanta, vamos tocar, porque é Vitor presente, ele está vivo, e ele está vivo junto de nós, porque senão a gente não estava aí, nem eu aqui. Então, é Vitor presente, e é vocês que tem que tocar esse Brasil e essa tecnologia vivos, não agonizando. É isso. Nós agradecemos a todos que participaram do nosso programa de hoje, a todas as pessoas que mandaram suas mensagens. Agradeço a você também, Débora, pela satisfação da sua presença, por todas as palavras que você trouxe, pela luta que você representa, e dizer a todas as pessoas que a edição de hoje e os outros episódios do programa Quintas Resistentes estão lá no site nucleopiratininga.org.br/Quintas Resistentes, nucleopiratininga.org.br/Quintas Resistentes, ou entra lá na playlist do YouTube, joga lá TV NPC, que nós vamos ter não só o programa com a Débora, que a gente vai lançar daqui a pouco, e os outros convidados desta temporada e das outras temporadas do programa Quintas Resistentes. Fica aqui o nosso abraço a todos vocês. E o nosso próximo bate-papo vai ser com a Wanda de Souza Vieira, que ela é dirigente do Movimento Negro Unificado de Espírito Santo. Então, até a próxima semana. Um beijo a todos e um beijo, Débora. Obrigada. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Obrigada. O Eric nos deixou